inicio a defesa deste trabalho apresentando o título do mesmo: Autonomia Intelectual e Emancipação Humana, contribuições aos estudos da leitura imanente. O objetivo para a construção desse trabalho foi justamente reconhecer e evidenciar a importância e contribuição do método de estudo da leitura imanente na conquista da autonomia intelectual, daqueles que se propõem a vivenciá-lo integralmente. Para alcançar este objetivo geral, eu tive que delinear alguns objetivos específicos, entre os quais eu destaco 3 objetivos específicos, que fui explicitar de modo sucinto e objetivo o método de estudo da leitura imanente e descrever os momentos que o constituem também. Um outro objetivo foi ratificar, por meio da exposição de 3 artigos, que a perspectiva, que o foco do método de estudo da leitura imanente está justamente na atividade intelectual que é desenvolvida pela pessoa estudiosa no momento do estudo. Além de mostrar que o ato de estudar, ele vai muito além do que a apropriação de conhecimentos. Porque o ato de estudar, minha gente, além de luta, é modo de vida. O ato de estudar é um modo de vida. E este modo de vida, ele está referenciado na conquista da autonomia intelectual da pessoa estudiosa. E esta conquista da autonomia intelectual da pessoa estudiosa, ela tem como consequência a transformação da trajetória de vida daqueles que se propõem a vivenciar o método da leitura imanente integralmente em suas vidas. Passando para o próximo slide, vamos apresentar agora a metodologia. A metodologia utilizada para a construção deste trabalho foi um estudo de natureza qualitativa. Foi construído nos momentos específicos da revisão bibliográfica. Mas o ponto principal aí é que a construção de todo esse trabalho, com esta natureza, através das revisões bibliográficas, foi com a utilização do próprio método de estudo. É isso mesmo, o método pelo método. Eu defendo o método da leitura imanente como um método de construção, como um método de conquista da autonomia intelectual. E faço isso justamente na construção deste trabalho. Um referencial teórico que eu utilizei para construir este trabalho foi uma variedade, foram extensas, mas eu destaco esses 3, que foram os 3 referenciais basilares na construção deste trabalho de conclusão do curso. Esses 3 referenciais é de autoria do professor Ciro Bezerra. O primeiro, denominado Professores Desacorrentados na Célula de Aula, leitura imanente, um método para resistir e emancipar. Este livro, ele foi publicado pela Edufal, a editora de livros daqui da Universidade Federal de Alagoas. Ele foi publicado em 2019. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho, porque antes mesmo dele ser publicado, o professor Ciro, ele socializou os manuscritos desse livro com todos os seus alunos. Eu fui aluna do professor Ciro na disciplina Fundamentos Sociológicos da Educação, no segundo período de pedagogia. E não só eu, como toda a turma e outras turmas também dessa disciplina tiveram essa oportunidade. E foi a partir daí, desta leitura, que eu fui motivada, na verdade, a buscar entender a importância do estudo e, na verdade, o que é o estudo em nossas vidas. Um outro referencial teórico que eu utilizei foram justamente esses 3 referenciais que foram basilares na construção do meu trabalho.
como eu expliquei, o primeiro referencial teórico, que foi o livro Professores Desacorrentados na Célula de Aula, Leitura Imanente, um método para resistir e emancipar. Este livro, ele foi publicado pela EduFal, que é a editora de livros da Universidade Federal daqui de Alagoas. Ele foi publicado em 2019. Mas antes desse livro ser publicado, o professor Ciro, ele já socializava os manuscritos desse livro com os alunos da turma dele. Eu fui aluna do professor Ciro no segundo período de pedagogia, a disciplina Fundamentos Sociológicos da Educação, e tive essa oportunidade, e tive esse prazer em conhecer, o trabalho do professor Ciro, conhecer o professor Ciro e conhecer toda a sua história. E este livro em especial, eu tenho um carinho especial por ele, porque foi justamente o livro que me motivou, na verdade, a buscar realmente por este conhecimento com relação ao estudo. Porque se fala tanto em estudar, mas há tão poucos estudos sobre o estudo em si, sobre o que o estudo provoca realmente em nossas vidas. E o professor Ciro deixa bem claro isso em todos os seus trabalhos. Bom, o segundo referencial teórico, na verdade, o segundo e o terceiro referencial teórico, ele compõe um box de livros do curso Formação de Si. É um curso criado pelo professor Ciro, e que serviu como base também, como referencial teórico basilar na construção do meu trabalho. O volume 1 deste livro, denominado Sociologia do Trabalho Pedagógico, Formação Humana, Crítica à Economia Política do Trabalho Pedagógico. E o volume 2, denominado Estudo de Virtude, Formação de Si com os Outros e as Contradições da Educação Brasileira. Esses 3 livros foram os livros, assim, iniciais à pesquisa. E à medida em que eu fui construindo o trabalho, através do intermédio do professor Ciro e da professora Sandra, fui fazendo novas leituras e durante o diálogo crítico eu também percebi a necessidade de buscar outros referenciais teóricos, com base, nas instruções do professor Ciro e da professora Sandra. A minha entrada na universidade, por si só, já foi um ato de luta. Então, eu já comecei a perceber, o quão era difícil, na nossa sociedade, você, mulher, no caso, ser mulher, trabalhadora, mãe, se posicionar e se ver como uma pessoa estudiosa, como uma intelectual, em formação, e assim que me sinto. E tudo isso se deu pelas minhas construções anteriores, desde do ensino fundamental, do ensino escolar, até chegar na universidade. A convicção que eu tinha de que estudava-se para fazer provas, para atingir a média de notas e ser aprovada no final do ano, ser aprovada em um concurso, e não estudar pelo prazer de construir conhecimento, pelo prazer realmente de conhecer algo novo, de buscar sempre o crescimento da autonomia e da maturidade intelectual. E isso só se deu na universidade. Na verdade, no primeiro dia de aula da disciplina do professor Ciro, quando ele falou algo que impactou minha vida. E, por sorte, eu tive a oportunidade de gravar essa fala posteriormente, que é justamente a fala em que ele utiliza, na maioria dos encontros em que fazemos, porque a partir do momento em que o professor Ciro me motivou, me instigou com essa fala, eu fui procurá-lo para entender realmente o que ele estava falando, que eu pensei que ele estava louco ou eu estava louca. Bom, mas eu vou iniciar com essa fala do professor Ciro e dou continuidade à apresentação. Não é na sala de aula que a gente estuda. Não é aqui que acontece o estudo. Aqui o que acontece é que alguém que tem uma estrada, uma experiência, uma vivência, com um determinado conteúdo, que se formou numa determinada área,
essa pessoa tem conhecimentos acumulados que podem socializar com vocês, porque transferir não pode. Eu não posso transferir o meu conhecimento para vocês, né? Eu não posso, o conhecimento não se transfere eu colocando assim a mão na cabeça dela. Ai, não, tua gaia tá grande. O meu conhecimento não passa para ela se eu botar a mão na cabeça dela. Não é? Seria ótimo. Seria ótimo que se vocês colocassem assim a mão no livro, o conhecimento né, viesse para o cérebro de vocês, para a memória. Mas vocês estão vindo para cá, para a escola, dia de sábado, trabalhar comigo para vocês desenvolverem a autonomia intelectual. A autonomia intelectual tem dois elementos: saber falar e saber escrever. Quem não sabe falar e não sabe escrever não tem autonomia intelectual. Ah, sim, o que é autonomia intelectual? É você pensar com a sua própria cabeça e ter a capacidade de discernir e decidir o rumo da tua vida. Imagine, chego na universidade após muita luta, né, porque eu tinha a concepção de que estudar era apenas estar presente em sala de aula, cresci com essa convicção, estar presente em sala de aula, assiduamente, fazer as provas, obter a nota para ser aprovada no final do ano e dar continuidade aos estudos até receber um diploma, um certificado e ser aprovada em uma universidade. Mas foi justamente isso que eu percebi, né, a duras penas, que estudar não se limita a isso. Estudar não se limita a fazer provas para atingir a média de notas e ser aprovada, mas essa era a concepção que eu tinha durante muito tempo. E por muito tempo tentei várias vezes ingressar na Universidade Federal, que era um grande sonho da minha vida, e não conseguia. E com isso veio a frustração, né? Veio todo aquele contexto mercadológico de capital, em que nos impulsionam, né, jovens que terminam o ensino médio, na minha época, segundo grau, a ser encaminhado para o mercado de trabalho. E foi o que eu fiz, né? Deixei de lado o sonho da universidade, na década de 90, meados da década de 90, deixei de lado e fui trabalhar, né? Fiz um cursinho de informática e fui ingressar no mercado de trabalho. Mas durante todo esse tempo persistia sempre em mim aquele desejo oprimido, né? Aquela frustração de não ter conseguido entrar na universidade. Pegava todos os dias o ônibus para ir trabalhar e o percurso que o ônibus fazia passava por dentro da Universidade Federal, no local onde justamente eu gostaria de estar, mas eu só passava por lá, porque não tinha conseguido ingressar, né? Não tinha conseguido conquistar o acesso à universidade. Mas no decorrer do tempo, né, passei a estudar em uma universidade particular, com aquele vontade de ingressar na UFAL, resolvi ingressar em um grupo de pesquisa, em um outro grupo de pesquisa, da Faculdade de Medicina da universidade, cursando pedagogia em uma universidade particular. Ingressei em um curso, em um grupo de pesquisa na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, mas só para ter aquele gostinho de saber o que era uma universidade, o que a gente não tem em uma faculdade particular. Mas nessa inserção, foi justamente o que abriu a possibilidade de eu ter o conhecimento de várias formas que a gente tem de acesso à universidade. Entre elas foi a transferência externa. Então, fiz esse processo, participei desse processo de transferência externa, fui aprovada e ingressei na universidade. E no primeiro dia de aula, na sala de aula, na disciplina Fundamentos Sociológicos da Educação, eu escuto o professor Ciro falar justamente o que vocês ouviram inicialmente. Não é na sala de aula que o aluno estuda. Eu digo, ou ele está louco, ou eu estou louca. Tem algo errado aqui. E ao terminar a aula, né, antes de ele encerrar a aula, ele fez uma atividade com a gente perguntando como estudávamos. E eu escrevi o modo como eu estudava, né, que estudava para fazer as provas assiduamente,
foi quando ele mencionou justamente isso, que não era na sala de aula que a gente estudava. Digo, não, tem algo errado. E fui procurá-lo. Isso aí me instigou, ele me provocou realmente com essa fala. E fui procurá-lo. Foi justamente quando ele falou sobre o método da leitura imanente. Não só a mim, mas a todos da turma. E eu percebi que na fala dele, realmente ele tinha razão. Eu precisava de um tempo realmente necessário para o estudo. Na verdade, eu tinha que ter gosto por estudar. Eu tinha que fazer do estudo um modo de vida. A consequência da construção do conhecimento, com certeza eu ia ter. Mas antes de estudar para construir conhecimento, ter o estudo como um modo de vida. Né? Ter um estudo para conquistar a minha autonomia intelectual. Ter um estudo para conquistar a minha trajetória de vida. Para a conquista da felicidade da alma. Sentir prazer em estudar, algo que eu desconhecia e que eu percebi claramente que muitos do colega da turma também desconheciam esse outro lado do estudo, um estudo como um modo de vida, um estudo como prazer realmente. Você abrir mão de outras atividades que concorrem com o estudo, né? Nessa sociedade capitalista em que vivemos, em que tudo é voltado em troca do dinheiro ou então do lazer e do divertimento. Você deixar de estar em uma festa, deixar de estar em um outro momento de lazer e fazer do ato de estudar um momento de lazer é nadar contra a correnteza nessa nossa sociedade. Mas foi isso justamente que fiz, porque ele me motivou, né? Ele me instigou com a fala dele e, ao mesmo tempo, me motivou. Eu disse, não, então eu tenho que conhecer. E digo a vocês, não foi fácil. Não foi fácil vivenciar inicialmente os momentos do método da leitura imanente, conseguir compreender o método da leitura imanente. Não foi fácil. Mas posso garantir a vocês que é possível, sim. A partir do momento como quando você começa a perceber, né, a se motivar com as suas conquistas intelectuais, a se sentir autônoma intelectualmente, você consegue perceber a mudança na tua trajetória de vida. Um bom exemplo é a minha vida particular, a minha vida pessoal. Eu não tinha um ambiente para estudo. Hoje eu tenho um ambiente para estudo. Né? Em uma sala que tínhamos, levantei meia parede, eu não, pedreiro, né? Mas pedi que levantasse meia parede na sala para me isolar e ficou um quartinho para estudo. E aqui eu deu passo, digo a vocês, a maior parte do meu dia. E agora, nesse período de pandemia, então, é que eu fico aqui mesmo. Eu não fico sozinha, eu fico acompanhada de diversos autores com quem eu dialogo dia a dia. E isso é muito bom. Quando você começa a perceber o ato de estudar, né, como um modo de vida, coloca isso para a tua vida, prioriza por querer priorizar, né, e não por obrigação apenas em estudar, mas por querer priorizar o estudo como um modo de vida, você consegue realmente perceber a mudança no teu modo de ser, né, na trajetória de tua vida. Bom, esta fala que foi gravada, vou deixar claro, né, repetir a vocês, que não foi a fala na sala de aula, né? Isso ocorreu em um dos momentos, né, após a minha inserção no grupo de pesquisa, que eu gostei tanto da leitura imanente, que me inseri no grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa, Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e Formação Humana. E foi a partir dessa inserção no grupo, né, com a amizade com os companheiros, né, que eu fui aprendendo, né, me reconstruindo como uma pessoa estudiosa, né, e compreendendo o estudo realmente como um modo de vida. E a fala que eu coloquei anteriormente, ela foi gravada em um dos encontros do grupo de pesquisa, porque nós levamos a universidade para fora, né, para as escolas públicas, as escolas municipais, alunos de ensino médio, que assim como eu e entre outros companheiros que entram na universidade, entram um pouco perdidos, sem aí assustados também. Então, quando a universidade ela sai, né, do seu ambiente e passa a circular em outros ambientes, como nas escolas, diretamente com os alunos, isso é muito proveitoso. Então, eu vivencio, não vivenciei, eu vivencio isso.
com o professor Ciro. Quando vamos às escolas, né, não só eu, como todo o grupo de pesquisa, socializar o método de estudo da leitura imanente. Então, esse foi um dos momentos, foi uma escola pública do município de União dos Palmares, onde nos reuníamos todos os sábados para falar sobre o estudo, para estudarmos, para mostrar o prazer que é estudar. Mas, afinal, o que é o método de estudo da leitura imanente? Pode passar, Fábio, para o próximo slide. O método de estudo da leitura imanente configura-se em um método de estudo e pesquisa. Este método ele é constituído por 4 momentos. Gravem bem essa palavra, momentos. Esses 4 momentos, eles são articulados entre si e conferem uma visão dinâmica ao processo no ato de estudar. O método da leitura imanente, ele tem como objetivo transformar o leitor em estudioso. E essa transformação se dá, essa conquista, na verdade, se dá através de exercícios de leitura e escrita, exercícios simultâneos de leitura e de escrita. E tudo isso, né, essa construção deste método, ele tem como objetivo promover a autonomia intelectual dos estudiosos que se determinarem, né, a vivenciar o método da leitura imanente de forma integral, paciente e persistente. Porque é preciso realmente ter muita paciência para estudar e persistência, porque estudar, minha gente, é um ato de luta. Quando eu fiz questão de ratificar o termo momentos, porque realmente o método da leitura imanente ele é constituído por momentos. Esse termo específico, que vem justamente de um outro teórico, chamado Carlos Matos. Esse teórico, ele criou uma teoria do planejamento estratégico situacional. Ele desenvolveu essa teoria com o intuito de fazer articulação entre uma retomada e outra durante o momento do planejamento. Ele não usou o termo etapa, ele não usou o termo fase, ele usou o termo momento, justamente porque ele teve a intenção de mostrar que esse planejamento, né, essa teoria dele, ela se dá de forma articulada, contínua, concatenada, mas articulada. E quando a gente utiliza o termo fases ou o termo etapas, a gente quebra isso, a gente dá aquela ideia rígida. Primeira etapa, você executa determinada situação, segunda etapa, você executa determinada situação e só passa para a terceira após concluir a segunda. Nesse caso, tanto da teoria de Carlos Marx, como no método da leitura imanente, isso não ocorre. Por isso que utilizamos o termo momentos, porque os momentos do método da leitura imanente, eles são concatenados e são articulados, que é justamente o que permite a retomada entre um momento e outro. Ou seja, é a simultaneidade. Porque é assim que se dá a construção do conhecimento. Né? Quando o professor Ciro ele foi construindo a teoria do método, reconstruindo, na verdade, a teoria do método da leitura imanente, ele não estava ali inventando a roda, como ele costuma dizer. Não, ele não estava. Na verdade, é dessa forma que se dá a construção de conhecimento. Simultânea ao tempo em que eu estou lendo, eu estou sentindo emoções, eu estou fazendo ali o meu momento de escrita, estou utilizando os meus sentidos. É dessa forma que se dá. Eu fiz questão de colocar essa imagem ampliada, né, da teoria do planejamento estratégico de Carlos Matos. Vocês podem observar, são várias setas em direções diferenciadas, que já dá justamente essa ideia de dinamismo, né? Dinamismo que se dá ao processo de momentos. Agora vejam a próxima imagem. Essa é a imagem gráfica que conseguimos construir para explicar os momentos do método da leitura imanente. Vocês veem ao centro
4 círculos coloridos, concatenados, né, interligados, que representam justamente os 4 momentos do método da leitura imanente. E ao redor, várias setas, né, direcionadas, né, em várias posições, que dá justamente essa ideia de dinamismo ao processo. Porque o conhecimento, ele se dá de modo dinâmico, de modo simultâneo e de modo concatenado. E o método da leitura imanente, na verdade, o que ele faz é facilitar para que durante o processo de construção do conhecimento, temos a tomada de consciência do que está acontecendo, né, na nossa construção, no nosso estudo. O primeiro momento em que eu vou falar para vocês é o momento do diálogo crítico, esse do círculo azul com a sigla DC. Em seguida, apresentarei o mapa das unidades significativas, o mapa das unidades epistemológicas e as questões norteadoras. São 3 mapas. Em seguida, o diário etnográfico. E, por fim, a interpretação compreensiva. No diálogo crítico, é o primeiro momento, eu costumo dizer, mas lembrando que ele está sempre em retomada com os demais. O primeiro momento do diálogo crítico é justamente, ele tem como objetivo familiarizar o leitor com os conhecimentos em que o autor socializa intencionar. Certo, mas como se dá essa familiarização? Essa familiarização ela se dá justamente no momento da leitura. No momento da leitura, acompanhado com a escrita. Então, para cada momento, a gente recomenda que o leitor ele já tenha uma lauda, uma folha de caderno separada. Então, para o momento do diálogo crítico, que ele tem essa folha de caderno separada, porque ele não vai apenas ler, ele vai escrever. Pode deixar pausado no diálogo crítico, Fábio. Ele não vai apenas ler, ele vai escrever, porque ele vai dialogar com esse autor. Todo texto, independente de que cunho ele seja, de cunho acadêmico, livro didático, não importa. Todo texto, ele tem a intenção de socializar algum conhecimento. Isso faz parte da nossa língua. Né? Todo texto ele tem justamente essa finalidade de socializar. Né? O autor, quando ele faz o seu estudo e em seus escritos socializa, ele tem essa intenção. E o leitor, ele consegue construir essa construção, desenvolver essa construção de conhecimento, colocando o método da leitura imanente em seus momentos. Nesse diálogo crítico, ele vai se familiarizar com esta leitura, dialogando com o autor. É o momento em que ele coloca o autor no tribunal de sua razão. Como? Se perguntando, questionando, fazendo uma leitura minuciosa, detalhada e escrevendo, registrando também o que ele está conseguindo compreender daquilo que o autor está tentando, está socializando em seus escritos. E no delinear deste diálogo, ele vai conseguindo identificar algumas categorias que constam no trabalho, que são justamente o que nós costumamos falar, como um bom exemplo, são as palavras-chave que constam no texto. Porque todo texto, ele possui suas palavras-chave, que são as palavras que justamente orientam, né, o desenvolvimento de toda a construção daquele conhecimento que o autor está socializando. Então, através dessa leitura detalhada, dessa leitura rigorosa, que o leitor faz no momento do diálogo crítico, ele vai conseguindo identificar essas categorias, que, na verdade, é justamente um outro momento do método da leitura imanente, que é um momento em que ele constrói os mapas, que são os 3 mapas que eu falei anteriormente. O mapa das unidades significativas, o mapa das unidades epistemológicas e o mapa das questões norteadoras. Vejam como eles estão já simultâneos e articulados. Eu inicio com o primeiro momento do diálogo crítico,
fazendo justamente essa leitura rigorosa, essa leitura acurada, essa microleitura, podemos dizer, ou leitura molecular, bem detalhada. E nesse detalhamento de leitura, acompanhado com a escrita, eu vou conseguindo identificar palavras que referenciam o delinear do conhecimento em que o autor está socializando. E neste momento, eu preciso construir a minha memória, porque o conhecimento se dá com a construção da memória. E é justamente onde entra um outro momento do método da leitura imanente, que é o momento da construção dos mapas. Mapa das unidades significativas, epistemológicas e das questões norteadoras. Que esse momento ele tem como objetivo contribuir para a constituição e enriquecimento da memória desse leitor. No mapa das unidades significativas, eu destaco as categorias, porque são, na construção desse mapa, nós vamos registrar o que está no texto. Nós vamos registrar nesse mapa as unidades mais significativas que compõem o texto. E essas unidades que eu destaco são as categorias. Como eu falei anteriormente, um bom exemplo para a gente ter uma referência são as palavras-chave que nós encontramos nos textos de cunho acadêmico. Só que nos textos de cunho acadêmico, né, na contracapa dos trabalhos, nós encontramos de 3 a 5 palavras-chave apenas. E podem ter certeza, né? Essas palavras não são apenas só essas 3 ou 5 palavras-chave. Tem muito mais, que à luz do método da leitura imanente, nós denominamos de categoria. Então, todo o texto ele é composto por diversas categorias. E as categorias, elas são formas de ser. Estão presentes em todos os textos, sejam eles de cunho acadêmico ou não. Pode ser um livro didático, qualquer texto. A intenção de socializar conhecimento, vamos encontrar ali categorias também. Mas as categorias, elas não se elas vão muito além de todas as palavras. Elas se restringem justamente às palavras em que o autor intenciona socializar os seus conhecimentos. Aparentemente, não parece ser simples encontrar categorias, mas tudo isso se dá no decorrer do estudo. Né? À medida que você for estudando regularmente, assiduamente, você vai conseguindo, né, construir potencialidades intelectuais que vão lhe dar esse poder de conseguir identificar as categorias no texto. Eu tiro como um exemplo rápido, em um dos momentos no grupo de pesquisa, onde o professor Ciro colocou um trabalho para que fizéssemos a leitura imanente, que foi até a minha primeira leitura imanente, do texto de Ventura, A Estética da Existência. Fizemos a leitura imanente, entregamos ao professor Ciro, e após isso ele apresentou a leitura imanente dele desse mesmo texto. E eu consegui verificar a diferença, a distância em que eu estava do professor Ciro, não só eu, como a maioria do grupo. Mas por quê? Justamente pelo o meu arcabouço, né? Pela minha bagagem de conhecimento. Eu ainda estava iniciando. E o que ficou claro foi justamente nesses mapas, quando ele apresentou o mapa dele. O mapa das unidades significativas do professor Ciro estava repleto de categorias. No meu mapa das unidades significativas, tinham poucas categorias. Tinham as categorias das palavras-chave, que eu tinha certeza que era categoria, porque estava lá nas palavras-chave, e umas ou outras que eu conseguia identificar. Não que o meu conhecimento, né, que eu conhecesse, fosse inferior ao do professor Ciro, mas que eu ainda estava caminhando, né, e continuo caminhando na conquista da minha autonomia intelectual, na busca de novos conhecimentos. Mas eu tenho certeza que hoje, se eu pegar o mesmo texto que eu fiz anteriormente, eu vou conseguir identificar um número bem maior de categorias. As categorias, para adiantar, elas são compostas por conceitos e ideias.
Bom, este quadro aí é justamente para representar como nós devemos fazer no momento da construção desse mapa. É justamente tabelado mesmo, sugerimos. Lembrando que a construção do método da leitura imanente não é uma camisa de força. Nós sugerimos e cada leitor, né, vai se adaptando de acordo com o conhecimento que vai construindo e com a necessidade que vai sentindo. Mas, para realizar o mapa das unidades significativas, é necessário, sim, que se encontre as categorias e registre essas categorias. Ao registrar as categorias, não basta apenas só colocar o nome da categoria que foi encontrada, mas também é necessário que se conceitue essas categorias. Para quê? Justamente para a gente poder aprimorar a nossa memória, né? Fortalecer a nossa memória. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, muito mais construímos conhecimentos. Então, por isso que o método da leitura imanente é um método pautado na leitura e na escrita, que tem como objetivo transformar um leitor em escritor. E isso se dá através da conquista de sua autonomia intelectual. E essa conquista ocorre com muito estudo sistematizado, que é justamente isso que o método da leitura imanente faz em seus momentos. Uma outra unidade, né, do mapa das unidades significativas, são as palavras desconhecidas. Como o nome já está dizendo, né, palavras que estão fora do vocabulário, né, do leitor, que o leitor não tenha conhecimento, que está ali no texto, mas que o leitor não tenha conhecimento, mas que é fundamental no processo de construção do conhecimento, que seja descoberta, na verdade, né, o conceito, o significado daquela palavra que você não conhecia. Com isso, você vai enriquecer a sua memória, aprimorar o seu vocabulário e construir conhecimento. Um outro exemplo é com relação ao mesmo trabalho que eu falei anteriormente, a diferença que eu notei nos mapas é que no mapa do professor Ciro, no mapa das unidades significativas dele, tinha uma variedade de categorias e pouquíssimas palavras desconhecidas. No meu, tinha pouquíssimas categorias, mas uma variedade extensa de palavras desconhecidas, parecia um dicionário. Mas foi dessa forma que eu me reconstruí. É dessa forma que eu venho conquistando a minha autonomia intelectual. Um outro mapa é justamente o mapa das unidades epistemológicas. Neste espaço do mapa das unidades epistemológicas, nós vamos registrar as linguagens da ciência em que a gente vai encontrando nos trabalhos. Quem teve acesso ao meu trabalho vai identificar, né? Que são o quê? São justamente as premissas, as temáticas, os objetivos, as hipóteses, as justificativas, que tudo isso constam nos textos, implícita ou explicitamente, mas que a gente só consegue identificá-los através dessa leitura rigorosa, dessa leitura minuciosa que fazemos no diálogo crítico. Vocês conseguem perceber aí justamente a retomada entre um momento e outro é no momento do diálogo crítico que eu consigo construir o meu mapa, os mapas das unidades significativas, das unidades epistemológicas e o mapa das questões norteadoras, que são justamente aquelas, como o nome já está dizendo, questões que norteiam todo o delinear do conhecimento em que aquele autor que eu estou lendo está socializando. Então, ele tem um norteamento ali através dessas questões, que podem estar explícitas ou implícitas. Quem tiver acesso ao meu trabalho vai identificar claramente. Eu já inicio na introdução com a variedade de questões norteadoras, explicitamente. É da introdução à conclusão, com questões norteadoras. Agora vamos falar do diário etnográfico. Esse momento do diário etnográfico, ele tem como objetivo evidenciar a existência das manifestações imateriais humanamente sensíveis. Essas manifestações, elas ocorrem na nossa interioridade, né? As quais elas nos permitem a tomada de consciência
através dos estudos realizados com o método da leitura imanente. E essa retomada de consciência, ela vai transformando o nosso modo de vida e, consequentemente, a nossa trajetória de vida. E o que isso, como se dá essa ligação, essa retomada, essa concatenada, né? Essa simultaneidade entre esses momentos, quando eu estou realizando o meu diálogo crítico com o autor, identificando as unidades significativas, epistemológicas, as questões norteadoras, e registrando simultaneamente no meu mapa, eu estou conseguindo construir conhecimento. Ou estou também tendo muitas dúvidas, ou tendo até raiva do que eu estou entendendo ali, estou lendo, estou entendendo e não estou concordando com o autor. Ou seja, sentimentos, sensações são afloradas, né? O professor Ciro, ele tem uma fala que realmente eu concordo plenamente. É impossível que um leitor ele mantenha-se frio ou mantenha-se indiferente no momento da leitura, porque sempre despertam sensações, sentimentos enquanto estamos estudando, mas que muitas vezes, né, para a ciência de um modo geral, isso é negligenciado. É como se não fizesse parte do processo de estudo. Mas faz parte do processo de estudo, sim. Porque o ato de estudar, por ser um modo de vida, por trabalhar com a nossa interioridade, por trabalhar com a nossa exterioridade, ele envolve e revolve, sim, os nossos sentimentos, as nossas sensações. E a partir desses sentimentos, dessas sensações, que podemos ter as tomadas de consciência, inclusive para mudar o nosso posicionamento com relação ao modo de estudar, para mudar o nosso posicionamento com relação a determinado assunto em que não tínhamos o conhecimento aprimorado e que passamos a construir no momento do estudo. E tudo isso envolve nossos sentimentos e sensações. Então, é nesse momento em que construímos também o diário etnográfico. Em uma lauda separada, em uma folha de caderno separada, nós vamos fazer os registros, né, desses sentimentos e dessas sensações. Como o título já está dizendo, diário etnográfico. É realmente como se fosse um diário de cunho pessoal. Você vai escrever seus sentimentos, suas sensações que ocorrem, que emanam em seu ser no momento da leitura. O que está despertando em tua interioridade no momento da construção de conhecimento, no ato do estudo. E por que etnográfico? Vem justamente do termo etnografia. Nesse momento, nós, estudiosos, leitores, nos transformamos também em etnógrafos. Né? Passamos a nos tornar, né, objeto de estudo e ser estudioso também desse objeto. Nós conseguimos nos projetar a compreender a nossa interioridade, o que está acontecendo naquele momento do estudo ali na nossa interioridade, e fazer esses registros. Isso é muito importante. É negligenciado porque eu acredito que nunca foi estudado a fundo como nós estamos conseguindo fazer isso com o método da leitura imanente. Porque é justamente nesse momento em que nós tomamos a tomada de consciência, né, do que estamos fazendo de nossa vida hoje, do que estamos fazendo, de qual a prioridade que estamos dando ao estudo. Será que realmente eu preciso estudar mais sobre determinado assunto? Será que eu preciso abrir a minha mente para conseguir compreender outras potencialidades que estão ao meu redor? Tudo isso se dá no momento do estudo, as nossas frustrações, por não estar conseguindo compreender, ler, e não compreender. Por quê? Né? Ou até um prazer, a sensação de realmente, poxa, conseguir compreender e concordo, ou discordo com o que esse autor está colocando. Ter essa autoridade. E isso a gente passa a ter essa consciência através dos nossos registros. Além de lembrar que o método da leitura imanente ele é pautado na leitura e na escrita, porque ele tem como objetivo justamente em transformar o leitor em um escritor. E como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Como é que se aprende a estudar? Estudando. Então, é justamente dessa forma
que o método da leitura imanente vai desenvolvendo as potencialidades, né, no leitor estudioso, para que ele consiga conquistar sua autonomia intelectual, através de exercícios de leitura, de exercícios de escrita, uma tomada de consciência, sabendo realmente ali o que está ocorrendo em seu ser, em cada momento em que ele constrói o estudo. E, por fim, o último momento, que é o momento da interpretação compreensiva. Nesse momento, é um momento de autoavaliação. Eu costumo dizer, né? Eu costumo não, né? A teoria do método de estudo da leitura imanente, ela deixa bem clara que o diálogo crítico é um momento de autoanálise, né? Nós fazemos a nossa autoanálise. E a interpretação compreensiva é um momento de autoavaliação. Porque para você chegar a este momento, né, da interpretação compreensiva, é necessário que você tenha conseguido construir todos os momentos anteriores. O diálogo crítico, o mapa das unidades significativas, o teu diário etnográfico, porque tudo isso vai te pautando de conhecimentos, né, te estruturando de conhecimentos, para que você possa, nesse momento, desenvolver, né, construir a tua interpretação compreensiva, que objetiva avaliar todos os procedimentos contínuos que foram realizados anteriormente, no estudo bibliográfico pela leitura imanente. E a relevância justamente deste momento é de transformar o leitor em estudioso, em autor, em escritor. E, através disso, ocorre a conquista da autonomia intelectual, né? A conquista de sua autoria. Isso se dá gradativamente, né? Costumamos dizer que o método da leitura imanente, ele tem essa ambivalência, né? Não é apenas para ser utilizado com acadêmicos, né? Com alunos, com textos de cunho acadêmico, textos de livros didáticos, alunos do ensino fundamental, tem colegas do grupo de pesquisa que são professoras do ensino fundamental e que utilizam o método da leitura imanente com os seus alunos em textos de livro didático. Ou seja, você consegue construir de acordo com as suas potencialidades, de acordo com os seus limites intelectuais. Mas, com toda certeza, você vai aumentando esses limites, você vai aumentando essas potencialidades e construindo a tua autonomia intelectual na construção do estudo. Bom, passando para o próximo slide, eu fiz uma diagramação para só explicitar realmente de como se dá mesmo o processo da construção do método de estudo da leitura imanente. É dessa forma mesmo. Cada momento, uma lauda separada. É dessa forma que eu faço e acredito que a maioria também no grupo de pesquisa faz. Parece ser confuso, gente, mas não é. Porque o conhecimento ele se dá justamente dessa forma, né? Através desses momentos que nós realizamos, nós só fizemos, com o método da leitura imanente, estruturar cada momento. Mas o conhecimento ele é concatenado, o conhecimento ele ocorre de forma simultânea. Você lê, você escreve, você pensa, né? Nesse seu pensar, você vai surgindo sentimentos e sensações, inúmeros sentimentos, que é assim que se dá o conhecimento, né? Simultâneo. Então, o método da leitura imanente, o que faz é justamente especificar, mostrar a você, olha, nesse momento aqui do diálogo crítico, você está construindo conhecimento, sim, mas para você construir esse seu conhecimento, você vai precisar concatená-lo a um outro momento, que é a construção do mapa. Porque nessa construção do mapa, você vai fortalecer a sua memória, você vai conseguir registrar palavras diferentes do teu vocabulário que você não conhecia, você vai identificar e vai registrar as categorias que compõem esse texto e que direcionam o conhecimento que o autor quer socializar. Mas que não adianta fazer isso só lendo, porque você pode esquecer. A partir do momento em que você lê, registra, você fortalece a sua memória. E essa retomada entre esses momentos, ela se dá justamente por isso, porque é preciso.
porque é assim que ocorre. Nós, como eu falei anteriormente, o professor Ciro, né, quando reformulou o método da leitura imanente, ele não inventou a roda, ele apenas estruturou cada momento do método da leitura imanente. E isso facilita, quando você começa a construir, né, a exercitar os seus estudos utilizando este método, você percebe que facilita a apropriação de conhecimento, porque você vai construindo o conhecimento em que o autor está socializando naquele texto, mas você vai construindo o conhecimento de si, da tua interioridade. É justamente essa retomada de interioridade e exterioridade, porque a nossa vida é isso. Por isso que estudo é vida, estudo é modo de vida. Então, quando você tem essa percepção, quando você tem essa tomada de consciência, você passa a ter gosto. E aí você passa também a utilizar o estudo como um momento de lazer, como um momento prazeroso. Sentar, poder abrir um livro, dialogar com autores que você jamais imaginou que poderia ter essa oportunidade. E está ali, né, presentes que foram deixados para nós, né, autores que não existem mais nesse nosso plano, mas que ele deixou ali sua obra, que ele está ali presente na sua obra. É por isso que eu costumo dizer que mesmo eu estando aqui sozinha, nesse meu quartinho fechado, eu nunca me sinto só, porque a partir do momento que eu abro um livro e começo a exercitar, abro um livro e começo a exercitar, eu estou ali dialogando com aquele colega, com Paulo Freire, com Foucault, com Gramsci, com Ciro, mesmo quando ele não está presente, mas os livros deles estão aqui. Então é isso, estudo é isso, é modo de vida. E é muito prazeroso. Pode dar continuidade, colega. E agora a gente vai passar para um outro momento, que é a apresentação dos artigos, né? Faz parte justamente daqueles objetivos que eu coloquei para vocês. Que é com esse objetivo, né, eu tenho a intenção, com a apresentação desses 3 artigos, eu tenho a intenção justamente de contribuir, enriquecer e ratificar tudo que eu falei sobre o método da leitura imanente como modo de vida. Então, a partir desse momento, eu vou fazer uma sucinta apresentação de 3 artigos que evidenciam justamente a importância desse método no momento do estudo. O primeiro artigo é denominado Trabalho Pedagógico em Pesquisa no âmbito da leitura imanente. Este artigo, ele foi apresentado em 2017, na 4ª edição do CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação. Posteriormente, em 2018, fomos convidados a publicar este artigo como capítulo de um livro. Essa imagem é justamente a imagem do livro em que publicamos este artigo, como um capítulo, Políticas Públicas na Educação Brasileira, Avanços, Limites e Contradição, da editora Antena. Ele está em formato de e-book, está disponível gratuitamente no site desta editora, tá? Bom, este artigo, ele aborda a reconceituação da categoria trabalho pedagógico, que, na luz do método, né, ao nosso ver, né, no método da leitura imanente, ele se materializa na produção, socialização e apropriação de conhecimentos. Ou seja, o trabalho pedagógico, né, no nosso modo de visualizar, né, na luz do método da leitura imanente, ele não está pautado apenas na questão do ensino. Porque quando se fala em trabalho pedagógico, fala-se muito em ensino, mas esquece-se um pouco do estudo. E o estudo é o fundamento de um ensino de qualidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para que eu possa ensinar, para que um professor possa chegar na sala de aula e socializar conhecimentos, é necessário que esse professor ele se aproprie deles. E essa apropriação se dá através do estudo. Por isso que um professor ele tem que ser um eterno estudioso. Aquela pessoa que gosta tanto de estudar, que passou a vida toda como estudiosa. Desse modo, neste momento, sendo professor que socializa os conhecimentos em que ele constrói em seus estudos.
Mas, infelizmente, há uma ausência na investigação justamente dessa categoria trabalho pedagógico como atividade de estudo e de pesquisa, mas só como atividade de ensino. Foca-se tanto falar do trabalho pedagógico como ensino, mas não se vê a importância justamente que é o fundamento do ensino, que é o estudo. A base do ensino é o estudo. Então, esta lacuna, né, ao modo de ver do método da leitura imanente, compromete a qualidade da socialização de conhecimentos e compromete também a qualidade da educação brasileira. Passando para o próximo slide, é denominado o artigo Trabalho Pedagógico, Modo de Vida e Leitura Imanente. Este artigo, ele diz respeito às contribuições dos professores Ciro Bezerra e do professor Denis Avelino, né? E essas contribuições com relação ao trabalho pedagógico resultou na sequência didático-pedagógica do estudo. Ou seja, eles ratificam justamente isso, né? Que o estudo a socialização de conhecimentos, ela se dá, uma socialização de conhecimentos adequada, ela se dá através de um estudo detalhado, de um estudo rigoroso. Por isso que esses autores, eles tiveram que rejeitar justamente a concepção de que o trabalho pedagógico se reduz a ensino, porque é muito além disso. O trabalho pedagógico é estudo, e considerar também, através disso, que o estudioso, que o estudante, ele também produz o trabalho pedagógico. Não é só o professor que está socializando conhecimento, aquele estudante também que está realizando suas atividades no estudo, ele também produz trabalho pedagógico, porque ele produz conhecimento no momento em que ele está exercitando-se do estudo. Este artigo, ele foi apresentado em 2018 na 70ª SBPC, a Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ocorreu aqui em Maceió, Alagoas. E esse trabalho, nós recebemos uma menção honrosa. Podemos passar para o próximo? Podemos passar para o próximo slide? Esse vídeo aí mostra, desculpem, esse vídeo mostra rapidinho, que utilizamos um recurso tecnológico na apresentação de banner. O trabalho foi feito como uma apresentação de banner, mas nós tivemos a intenção de dar uma visão dinâmica também, de tanto trabalhar com o dinamismo da leitura imanente, fizemos isso com esse trabalho, que foi justamente colocar um aplicativo, um códigozinho, QR Code, onde os visitantes, após assistirem a nossa apresentação, eles conectavam seu celular nesse código e assistiam em seu celular um vídeo do professor Ciro falando um pouco mais sobre o método da leitura imanente. E, por fim, o último artigo que eu vou apresentar a vocês é o artigo denominado Leitura Imanente e a Dinâmica de Sua Dialética no Estudo. Este artigo ele foi apresentado em 2019, na 6ª edição do CONEDU, Congresso Nacional de Educação. E este congresso ocorreu na cidade de Fortaleza. Bem, este artigo, Leitura Imanente e a Dinâmica de Sua Dialética no Estudo, ele tem como objetivo discutir que as contradições da educação brasileira, ela não se restringe à educação básica. Isso é muito forte, né, nos acadêmicos dos anos iniciais. Eu falo pela Faculdade de Pedagogia e falo especificamente por mim, né? Eu tive muita dificuldade ao ingressar na universidade. Então, essas contradições na educação brasileira, ela não só está na educação básica, como se fala tanto. Na verdade, reflete as dificuldades da educação básica justamente no ensino superior. Mas essa problemática, nessas contradições, encontram-se justamente na negação que ocorre do povo brasileiro em estudar, né? Porque há uma violência simbólica, sim, nessa questão do estudo. Fala-se tanto, né, que estudar é o futuro do país, que as crianças têm que estudar, que
os adultos têm que estudar para construir conhecimento, para conquistar uma vida melhor, mas só se fala sobre isso. Temos muitas políticas públicas voltadas ao estudo, mas na prática em si, o que precisamos realmente é desse tempo determinado para estudar, né? O que precisamos é de um método que nos coloque justamente nesse posicionamento, em que possamos ter condições para isso. É necessário que se estude, óbvio que é, mas nos dê condições para isso, né? Para que não ocorra apenas com um ou outro que resolva nadar contra a correnteza, deixar de lado várias atividades para priorizar o estudo. Porque é isso que ocorre. Fala-se tanto da importância do estudo, mas nos negam, porque estudar não é apenas assistir aula. Hoje eu digo, estudar não é estudar, não é estar na sala de aula assistindo aula. É necessário um tempo livre para isso, que a gente possa ter um tempo livre para isso. E o estudo concorre com inúmeras atividades. A começar por certas políticas públicas educacionais, né, onde o estudante, em um determinado momento, no ensino fundamental, no ensino médio, em um momento ele está na sala de aula estudando, em um outro momento ele é vomitado no mercado de trabalho, né? Para satisfazer justamente essas necessidades mercadológicas do capital. E um momento de tempo livre para que esse estudante possa realmente, de fato, estudar. Fica a lacuna. Esta justamente é a lacuna, né? São essas contradições na educação brasileira que nos motiva a expor e a lutar justamente com relação à teoria, né, deste método de estudo, né, da leitura imanente. Porque é um método de estudo rigoroso, sim. É um método de estudo que requer tempo, sim. Mas porque o conhecimento ele se constrói com rigor e com o tempo necessário para isso. Mas que, infelizmente, na sociedade que temos hoje, para que possamos conseguir se libertar, né, se emancipar e dizer, não, eu quero estudar, eu preciso desse tempo de estudar, é nadar contra a correnteza. Né? É se tornar um louco, é se tornar uma louca, é ter problema com família, é ter problema com amigos. É dessa forma, infelizmente, que ainda há essas contradições na educação brasileira, mas que temos que lutar. Estudo, minha gente, é um ato de luta. Estudar é um modo de vida prazeroso. Quando você coloca o teu estudo como um modo de vida, isso se torna prazeroso, mas está atrelado também a muita luta. Há muita luta. Mas a conquista vale a pena. A conquista pela autonomia intelectual, a conquista pela mudança na sua trajetória de vida. Então, eu não gostaria que fosse só um ou outro que conseguisse mudar a trajetória de sua vida, como eu estou conseguindo mudar a trajetória de minha vida. Né? Eu trabalho na educação básica já há acho que 8 anos, não me recordo bem. Eu sou merendeira da rede pública do município daqui de Maceió, Alagoas. Mas tenho atualmente, né, sou merendeira, mas tenho essa busca em meu ser, né, essa conquista, essa luta para conquistar cada vez mais a minha autonomia intelectual e continuar modificando a minha trajetória de vida. Eu concluo a minha fala, né, agradecendo a todos e deixando uma mensagem para vocês. O estudo é mais do que apropriação de conhecimentos, minha gente. Estudo é modo de vida, é modo de cuidar de si e, simultaneamente, de forjar a formação de si. Esse modo de vida está referenciado na busca da conquista da autonomia intelectual, na trajetória de vida daqueles que se empenharem a se personificar como pessoa estudiosa e vivenciar o seu estudo de acordo com o método da leitura imanente. Agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigada.